Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Lorosa na área, ou Vapor. E hoje, né, tá vendo aí, camisa branca, então significa o quê? Aula de matemática, nada mudou. Beleza, gente? Então, a aula de hoje vai falar sobre um assunto que é a equação do primeiro grau, mas de uma maneira mais cadenciada, né, com duas questões, com duas propostas, porém que a gente vai ver que vai levar na mesma resposta, na mesma resolução, correto? Por quê? Qual a ideia com isso então? Pô, Thiago, tá falando que vai fazer duas questões que vai dar a mesma resposta? Sim, mas uma numa versão mais contextualizada, né? Não um contexto muito grande, né? Que eu até coloquei aqui já, né? A gente vai entrar nela e vai falar, e uma numa versão mais objetiva, como se fosse um arma efetue. Então, qual é a ideia, qual é a situação que eu quero passar aqui? Muitas das vezes, né, acontece o seguinte, às vezes tem aluno que tem mais facilidade, né, de pegar uma questão contextualizada, por algum motivo, alguma razão, ele faz uma associação aqui, outra lá, e chega, né, numa resposta, às vezes de uma maneira do além, né, às vezes com uma maneira, né, que realmente faz sentido, né, mas ele tem dificuldade quando ele pega uma conta montada, né, no perfil arma efetue, de resolver. E também tem outro lado da moeda, que é o quê? Tem aluno que consegue, por incrível que pareça, resolver questões montadas, seja ela expressão, né, numérica, expressões algébricas e tal, né, ele consegue pegar aquilo de lá e resolver. Só que quando aquela questão vem em forma de um contexto, ele não consegue. Então, o que a gente quer fazer aqui? Um meio de campo para você tentar visualizar que uma coisa leva a outra, entendeu? Mas é muita questão de associação, né, e de prática. Às vezes o aluno pratica, vai praticando, vai entendendo ali os movimentos corretos e ele vai entender a situação, beleza? Então vamos lá para a gente não perder tempo. Aqui, ó, vem comigo. Aqui a gente tem a seguinte situação aqui. Primeira questão, olha só como é que ela vem. A soma de um número com seu sucessor e o seu antecessor é igual a 222, correto? Pegaram aí? Esse número é igual a... Aí tu vê que é uma questão ali meio que contextualizada. Tem aluno que já vê uma situação que ele vai ter que ler, ele já fica incomodado e tal. E olha que isso aqui nem é um contexto gigante. Mas, né, quando ele fica no antecessor, sucessor e tal, a idade de fulano, ciclano, então dá um bug ali e o cara, pô, aí vê uma prova que tem 15 questões de matemática ou mais, então ele fica ali preocupado e fica irritado. Natural, né? E você vai ver aqui que a outra questão é assim, ó, qual é o valor da expressão, qual é o valor de x na expressão aqui, ó, x mais, entre parênteses, x mais 1, mais, entre parênteses, x menos 1 igual a 222. Essa aqui eu não botei as opções não, mas essa aqui eu botei as opções porque na hora que a gente resolver, a gente vai resolver usando as opções ao nosso favor, né? Então você vê que essa questão aqui está um pouco mais contextualizada e essa aqui não. A única coisa que você consegue visualizar se eu perguntar assim, pô aluno, você conseguiu ver alguma coisa comum nas duas questões? Você vai falar, pô, lógico, 222, que é uma coisa que no visual dá para ver que é o comum ali, beleza? Mas não é só isso, pô. Esse contexto está aqui, pô, só que foi como se fosse codificado e colocado em forma de equação, correto? Então a gente vai resolver as duas, né, da melhor maneira ali para não ficar muito extenso, beleza? Então olha só, pega a visão aqui. Nessa daqui, assim, a gente vai destacar algumas palavras aqui, aluno, que são importantes, né, no comando da questão, né? Que nesse caso aqui são quais palavras? Sucessor, antecessor, o e também. Igual, mas o sucessor e o antecessor ali são as palavras-chave daquela equação ali, correto? Está no contexto, mas é uma equação. O sucessor de um número é aquele número que vem, né, imediatamente após, entendeu? Não é só assim, é um sucessor que vem, né, depois. Mas, por exemplo, sucessor de 5 a 10, porque vem depois. Não, a gente fala de sucessor, é uma coisa que vem imediatamente depois. Ou seja, o sucessor de 5 é 6. O antecessor é o que vem imediatamente na questão de vizinhança, a vizinhança ali daquele número, a mais próxima para trás é o que vem antes, antecessor, correto? Então, o antecessor de 5 é o quê? É 4.
Correto? Então, é nessa vizinhança ali, beleza? Então, como é uma questão, né, de opções, então você concurseiro que vai fazer questões, né, que tem opções, as opções estão ali para te ajudar também, mas tem que saber lidar com elas, senão ela também vai te prejudicar. Então, é muito do modo do comportamento do aluno, beleza? Usando a nosso favor as opções e sabendo que o antecessor que vem imediatamente antes e o sucessor que vem imediatamente depois, então eu uso isso em prática. Então, eu vou no quê? No método, tipo, método da tentativa, vou tentando, né? E muitas das vezes, na sua sorte, a resposta já está na primeira alternativa, ou na última, ou você vai tentando associar alguma coisa. Então, usando isso a meu favor, eu tenho um 74, correto? Ele fala aqui, né, a soma. Então, eu tenho que somar esse número com o seu antecessor e mais o seu sucessor, ou vice-versa. Ele mais o seu sucessor de 74 é quem? 75. Mais o seu antecessor de 74 é quem? 73. Quando eu somo isso, vai dar o quê? 222. Resposta, então, quer dizer que é um 74, que eu somo com o antecessor dele e o sucessor que dá 222. Beleza? Resolvido, sem estresse. Só tem que saber aqueles comandos ali da questão. Beleza? E finalizando aqui, para finalizar, né, para dar o vapo, a questão 2 é a mesma questão, só que está, né, modificada, no que pegou isso aqui, né, essa contextualizada, interpretou e jogou numa equação do primeiro grau. Como? Ó, a soma de um número, que eu não sei, né, na matemática o aluno tem medo, pavor de letra e tal, a letra não presta, a letra não serve, ai meu Deus do céu, por que quem botou letra na matemática? E tem aquela história toda que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, né? Mas, enfim, temos que conviver com isso, né? Então, a letra, aluno, é só para dizer uma coisa que ainda não se sabe ainda o valor. Está representando alguma coisa ali, para você não ter infinitos valores ali, beleza? Então, quando ele fala assim, a soma de um número que eu não sei, qual é a letra famosa? Famosa da matemática. A mais, badalada da matemática. O terror da criançada. X, pô. Entendeu? Vai botar no X ali, que pode ser Y, Z, um T, em homenagem ao professor, né, Tiago, enfim. Aí, a soma de um número com o seu sucessor. Aí eu tinha falado aqui, pô, qual é o sucessor de 5? Aí tu falou assim, pô, o sucessor de 5 é o 6. Mas eu não poderia falar que o sucessor de 5, né, 5 mais 1, eu não posso falar que o sucessor de 10, por exemplo, ao invés de ser 11, eu posso falar que é 10 mais 1? Pô, beleza, posso. Então, se eu estou falando um sucessor de um número que eu chamei x, o sucessor dele é x mais 1. Aqui, ó. Então, isso aqui, x mais 1, é esse comando aqui, ó. Beleza? Que está ali no contexto, beleza? E o antecessor de um número, lembra que eu falei que o antecessor de 5 é 4? Mas eu não poderia falar também que o antecessor de 5 não é 5 menos 1, que dá 4? Ou o antecessor de 10, ao invés de ser 9, eu poderia botar 9 menos 1, que daria 9 também? 10 menos 1, no caso, né? Desculpa, 10 menos 1, que daria 9? É a mesma coisa. Então, o sucessor de x, como eu não sei, é x menos 1. E isso é igual a quanto? 222. Ou seja, quando eu tenho isso aqui, quando eu codifico isso aqui para uma equação, eu caio nisso aqui. Então, são duas questões de pegadas diferentes, mas com a mesma ideia e praticamente não, vai ser a mesma resposta, correto? Só vou apagar aqui, ó, já vou sinalizar aqui, ó, já vou cortar aqui, como é parênteses, e aqui é mais 1 e aqui é menos 1, e aqui é mais, mas não vai interferir, então, como aqui é 1 e aqui é menos 1, eu posso cortar, correto? Apagar aqui, ó, fazer aqui para vocês visualizar aqui a resolução dessa equação aqui, ó. Cortei, então fiquei o quê? X mais x igual a 222. Correto? Então, eu tenho 3x, ou seja, x são valores o quê? Iguais. Correto? Então, eu tenho que pegar 222 e dividir por 3 valores iguais. Correto? Então, a minha resposta do x é 222 dividido por 3. Que vai dar também o quê? Vai dar a mesma resposta de 74. Ok? Mas a gente já sabia porque a gente já fez aqui, a gente só quis levar você a entender que uma coisa é a mesma da outra, beleza? Espero que você tenha gostado, tentei fazer da mesma forma aqui, né, entendeu? Só que de uma maneira mais explicativa. Espero que você tenha entendido, mas qualquer coisinha você bota aí no comentário. E se gostou, pô, se inscreve no canal, tamo junto, até uma próxima.